Lobos ou pastores? Muitas pessoas se incomodam quando tratamos sobre este assunto, falando de lobos vestidos em pele de cordeiro. E quem são estes, senão os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos pregadores que estão por aí, enganando multidões através de um falso ensino, arrastando milhares e milhares de pessoas a passos largos para o inferno. O inferno será lotado através desta geração incrédula que não busca conhecimento. Não é à toa que o povo perece pela falta dele e não querem mais tratar sobre as escrituras sagradas, sobre o ensino bíblico. E está aí justamente o equívoco, a negação, a rejeição em relação à palavra de Deus. A falta de discernimento, de busca, de compreensão em relação à palavra do Senhor traz sobre a vida de uma pessoa vulnerabilidade. Essa pessoa se torna sujeita a ensinos religiosos, a ensinos macabros e satânicos, e sem perceber está aprisionada, de certo modo, a um ensino religioso. Milhares e milhares de pessoas se encontram assim neste exato momento, porque aprenderam de seus pais, de seus avós, certas doutrinas humanistas e seguem fielmente até a morte essas doutrinas. E muitas vezes não se abrem para conhecer o evangelho genuíno, o evangelho de Jesus Cristo. É sobre isso que eu quero tratar com você, sobre estes homens que não entram e nem deixam entrar, os falsos pastores, os falsos profetas. E não se incomode de ouvir estas palavras, pois são palavras de Jesus Cristo, que está escrito no livro de Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 13. Basta você abrir e ler, e você entenderá tudo aquilo que eu preciso dizer para você. Aonde está escrito assim, palavras do nosso Senhor Jesus: Mas ai de vós, escribas e fariseus, seus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Estes homens gananciosos, ambiciosos, orgulhosos, só pensam em si mesmo, em satisfazer as suas vaidades humanas. Por isso você vê por aí muitas igrejas, muitos templos abarrotados de pessoas, enquanto um ou outro pastor ou pregador estão ali vivendo no luxo, no conforto, deslumbrando de ostentação. Membros passam fome, necessidade, passam dificuldades. E quando estes pensam em ajudar, fazem apenas para divulgar, sempre com uma câmera na mão, sempre com o celular para tirar uma selfie, afim, pagando de bom moço, como se diz. A vida tem sido assim, o mundo tem sido assim, e não se engane, porque as coisas de Deus não são brincadeira, mas ai daqueles que estão brincando com a palavra de Deus, que estão extorquindo as pessoas, chantageando emocionalmente, explorando a falta de conhecimento, explorando muitas vezes uma dificuldade, uma fraqueza, um momento difícil que você está vivendo, tentando te enganar, prometendo que Deus não prometeu, dizendo que Deus não disse. E quem neste mundo pode falar em nome de Deus, não é mesmo? Tome cuidado com tudo que está acontecendo por aí. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, pois um dia chegará o fim, aonde a graça será retida e o juízo e a ira de Deus será derramada sobre toda a vida. E quem escapará do trono de Deus? Quem escapará da justiça do Senhor? Ou não seremos todos nós ali, nus, diante do trono de Deus, com os nossos pecados, com nossas dúvidas, nossos medos, mas também com nossos arrependimentos? Do pó viemos, para o pó tornaremos. Mas a nossa alma, que já está em existência, é eterna e pode passar uma eternidade, ou no céu ou no inferno. Me diz você, a salvação vem por meio do quê? Se não somente por meio da graça, através da fé em Jesus Cristo. Então, porque você ainda continua acreditando que para você ser salvo, você precisa fazer isso ou aquilo?
Não é assim. Você precisa reconhecer que você é dependente de Jesus Cristo. Assim, a salvação estará disponível a você através da renúncia, do arrependimento, através da aceitação. Aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, como seu único Senhor e Salvador, é extremamente necessário para cada um de nós. Ah, mas me disseram que a fé sem obras, ela é morta. Exatamente isso. Quem serve a Cristo tem obrigações, responsabilidades. Não se iluda, não se engane mais, meu irmão, minha irmã. Jesus Cristo morreu numa cruz para pagar a dívida dos seus pecados, mas não para te eximir das suas responsabilidades como um cristão, como um filho de Deus. Entenda isso. Por isso Cristo está aqui exortando escribas e fariseus, e poderiam estar aqui hoje pastores, pregadores, enfim, homens que se intitulam religiosos, mas enganam pessoas, exploram os povos. Jesus está dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, depois de o tendes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Pessoas que buscam apenas a glória para si, pessoas que não estão preocupadas com o nome de Deus, mas sim preocupadas com seu próprio nome, pessoas que não estão preocupadas em mostrar a cruz para o mundo, mas sim mostrar a sua face cheia de maquiagem, de terno, gravata, ali vivendo apenas de uma aparência. Pessoas que estão ostentando, tentando aparentar uma falsa beleza, mas por dentro são como ossos podres. Ai de vós, falsos pastores. Ai de vós, falsos profetas. Ai de vós, lobos em pele de cordeiro. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, este é devedor. Insensatos, cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está, e o que jurar pelo templo, jura por ele e por aqueles que nele habitam, e o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina, de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis:
Se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca vos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Ai de vós, falsos profetas, hipócritas! Ai de vós, falsos pastores que conduzem suas ovelhas à ruína, à perdição, ao inferno, explorando, extorquindo, chantageando a necessidade e a falta de conhecimento, explorando a fé da humanidade. Ai de vós, falsos condutores cegos que conduzem ao abismo, ao precipício do inferno. Ai de vós, porque não se arrependeram, porque não querem entrar e não deixam os outros entrarem, aprisionam eles através de doutrinas humanistas religiosas, de falsos ensinos criados no seu próprio interior, criados na maldade dos seus próprios corações. Ai de vós, falsos profetas, falsos pastores, falsos pregadores, que dizem que falam de Deus, mas não o conhecem, e nem aos filhos seu. Ai de vós, falsos pastores, falsos profetas, que têm matado a fé, que têm roubado a fé das pessoas, que têm enganado milhares e milhares de pessoas, enriquecendo à custa de sofrimento, de dor e de lamento. Lobos vestidos em peles de cordeiro. Lobos ou pastores? Quem são vocês? Falsos profetas, lobos vestidos em pele de cordeiro. Falsos pastores, lobos vestidos em pele de cordeiro. Enganam milhares e milhares de pessoas, arrastam multidões junto com eles para o inferno, porque no céu eles não entram, não querem entrar e não deixam você entrar. Amigo, minha amiga, tome cuidado com o falso ensino. Isso é sério. Não brinque com o evangelho de Cristo. Se você tem sido enganado e percebeu isso, procure nas escrituras sagradas. Você vai encontrar a verdade, que é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E se você conhecer a verdade vos libertará do falso ensino. Mas não se permita mais ser enganado. Não se permita mais. Talvez você não tenha percebido, mas você está sendo conduzida para um abismo. Não se permita. Se aprofunde na palavra de Cristo. Busque a presença do Senhor em sua vida. Busque ser cheio do Espírito Santo. Não acredite apenas na boca do homem, pois maldito é o homem que confia no outro homem. Preste atenção no que tem sido pregado nas igrejas. A falta da pregação sobre o pecado, a falta da pregação sobre o arrependimento, a falta da pregação sobre renúncia, onde se prega apenas de um
Deus amoroso que aceita tudo e todos, e não é isso. Deus é justo e Deus também se ira. Deus não vai colocar todos numa mesma arca com todos os seus pecados e dizendo: venham assim como vocês estão com seus pecados, não há problema nenhum, no céu não entrará pecado. É preciso abandonar o pecado enquanto é tempo, enquanto ainda se tem vida, porque a salvação se ocorre ainda em tempo de vida. Entenda isso de uma vez por todas. Não deixe para se arrepender no último momento, não deixe para se arrepender, porque senão pode ser tarde demais. A palavra diz que devemos buscar ao Senhor enquanto podemos achar. Entenda isso, meu irmão, que Deus, ele não ama o pecado, ele não suporta o pecado, ele não tolera o pecado, e ele não te fez para viver uma vida de pecado. Entenda isso que ele colocou lá. Como podereis ainda viver no pecado, sabendo que a graça ali superabundou sobre aonde o pecado era abundante? Como ainda permanecereis no pecado? Não vos coloquei novamente debaixo do jugo do pecado. Ou você acaba com o pecado, ou o pecado acaba com você. Ou você elimina o pecado da sua vida, ou o pecado vai eliminar você. Ou você tira o pecado para fora da sua casa, para fora da sua família, ou o pecado vai acabar com sua família. O pecado é ele, o seu adversário, o seu maior inimigo, aquele que pode te impedir de entrar no céu. Se arrependa e volte para Cristo. Cuidado com o falso ensino. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.